Ei, gente, no Neuropost de hoje vamos falar sobre críticas. O que é psicanálise? O que a gente pode aprender sobre isso com base nas neurociências também? Primeiro ponto é que crítica a gente tem que entender o significado, vem de critérios, de ser criterioso, de apresentar uma visão científica, filosófica ou artística, ou seja, existe um embasamento para criticar. Então, por exemplo, eu dei uma aula de neurociências, conceito de neurociências, e eu falei algo errado, né? Ou algum detalhe do conceito errado. O meu aluno vem, traz o livro ou traz o artigo, fala, professora, isso está diferente desse artigo aqui. O que você tem para me dizer sobre isso? Isso é uma crítica. Por isso que muitas vezes a gente fala que a crítica ela tem muito ali a ver com uma construção, quando são críticas, quando são feedbacks nesse sentido, nesse exemplo que eu dei. Mas a crítica em relacionamentos sociais tem a ver, gente, né, com a visão da psicologia, da psicanálise, com uma projeção do ego, né? Na verdade, uma projeção do que essa pessoa tem dentro dela e que isso no outro incomoda, mas dentro dela ela não está acessando, né? Por isso uma projeção, é uma projeção, eu projeto no outro aquilo que tem dentro de mim. Só que nem sempre essa pessoa tem noção disso, né? Então Freud já dizia sobre isso, que quando você fala de uma pessoa, na verdade a gente está conhecendo mais você do que a pessoa, porque é a sua visão sobre aquela pessoa. Então, mediante a isso, para a gente lidar, ter esse entendimento do outro nas relações, tem também que passarmos por uma análise. Então, o que foi dito? Quais foram as palavras? Então, precisa dar um controle ali na ansiedade, na impulsividade, na vontade de ser perfeito e analisar as palavras. Se aquelas palavras elas foram verdades, se elas fazem sentido dentro do contexto da crítica, aí você pode analisar, refletir, melhorar. Você pode dar um feedback, né, para essa pessoa do que você gostaria de falar, o que foi diferente e reconhecer também o seu erro, claro, mediante essa análise você vai reconhecer o seu erro. Então, no meu exemplo de professora, eu posso falar, nossa, realmente eu me equivoquei naquele conceito, você está certo. E esse é um diálogo saudável, quando as duas partes têm ouvidos, têm voz também, ouvidos e voz. E aí a gente precisa analisar que quando que você vai ter problema para lidar com a crítica? Quando a crítica não é verdadeira ou quando a crítica é muito ofensiva, né, no sentido de usar palavras julgadoras, ofender essa pessoa. E aí é um problema, é mais difícil você fazer essa análise, porque isso vai bater no nosso senso de sobrevivência no cérebro. É por isso que é mais fácil a gente lembrar uma crítica do que 10 elogios que a gente recebeu naquele dia, num dia ruim, por exemplo. Porque ataca o nosso centro de sobrevivência e isso fica acumulado lá na nossa amígdala cerebral, que é a região que guarda estresse, guarda mágoas, guarda tudo isso de negativo. E aí eu começo a valorar as coisas com uma visão mais negativa. E eu acabo mandando essas projeções para o pré-frontal, que é o centro da inteligência, e os meus pensamentos começam a ficar mais negativos. Então tem uma explicação biológica, tem uma explicação psicológica, psicanalítica, e o lugar da gente tratar isso é num ambiente seguro, com pessoas com conhecimento para te ajudar a ver a situação de uma maneira diferente. As pessoas envolvidas também podem participar dessa conversa, mas é sempre bom ter alguém externo para te ajudar em todas essas análises e dicas que a gente está dando aqui, tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até mais!